Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. E, turma, nessa aula eu quero começar o assunto de geometria espacial com vocês, beleza? E o primeiro tópico, turma, de geometria espacial se chama poliedros, tá bom? Turma, entenda que a geometria espacial é o tipo de geometria em que você passa a ter volume, porque você tem a noção de três dimensões, perfeito? Outra informação, tá? Você vai se deparar com vários sólidos, então isso não é uma aula e ponto. Cada aula se trata de um sólido tridimensional específico que pode cair na sua prova, perfeito? Segue a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, e vem comigo aqui. Turminha, observe, ó. O que é um poliedro? Primeira coisa que você tem que pensar é que poliedro é uma união de duas palavras, tá? Se você perceber, existe a palavra poli, que é a mesma coisa que muitos, e existe a palavra edro. A palavra edro, edros, vem de faces. Só que face, turma, é uma figura plana. Pensa comigo, como que eu formo um cubo, um dado de 6 faces? Se você observar, o cubo ele é limitado por união de quadrados. É um quadrado em cima, um quadrado na lateral, um quadrado aqui, conecta todo mundo e eu tenho ali um cubo. Por isso que a gente coloca como reunião, união de um número finito de polígonos planos. Polígonos planos, figuras planas. Perfeito? Onde cada lado de um destes polígonos também é lado de um e somente um do outro polígono. Porque, de fato, você tem a união, né? A conexão disso daí. Existem três conceitos, turma, que você precisa carregar durante o estudo de poliedro, durante o estudo de um prisma, que são esses aqui, ó. O seu poliedro, ele possui quinas, pontas, digamos assim. Perfeito? E lá no fundo também. Turminha, essas pontas, essas quinas, elas são chamadas de vértices da sua figura. Perfeito? Vértices é a ponta que você tem. Pirâmide tem uma vértice. Um cubo tem 8 vértices, né? Se você pensar 4 em cima, 4 embaixo. Perfeito? Existe, turma, a figura plana, porque sem essa figura plana, unida uma com a outra, eu não tenho a figura tridimensional. Então, essas figuras planas são chamados de faces, beleza? Uma face quadrada, uma face triangular. Se você perceber neste poliedro, a face que está sendo apresentada é uma face triangular. Você olha para ele e fala, pô, isso aqui é um triângulo, do lado dele também. Só que você percebe, turma, que o fato de ser uma figura plana, ele possui lado. Esse lado, ele a partir de agora é chamado de aresta. Perfeito? É chamado de aresta. Então vem comigo aqui. As faces são os polígonos que limitam os poliedros. Eu projetei aqui para você um poliedro. É como se você pegasse um apagador de sala de aula, que normalmente você faz assim, mas você vira ele. Tem exatamente esse formato, tá? Se você pensar em Estou pensando numa situação de um pote onde você guarda um vaso, uma planta, você tem essa característica. Agora, quando você olha para esse poliedro, eu quero que você perceba o seguinte.
ele é constituído de duas faces quadradas, beleza? Em cima e embaixo. Mas como que eu uno essas faces quadradas? Você percebe, turma, que o corpo deste poliedro existem retângulos na lateral. Então, por isso que a gente colocou aqui, ó, nessa situação, eu tenho duas faces, polígono plano, que é considerado como um quadrado, e eu tenho quatro faces retangulares. Então, quatro retângulos. Beleza? A união deles forma exatamente esse poliedro. E em relação à aresta? Observe, as arestas são os segmentos de reta resultante da interseção dos lados de cada face. Quando eu falo da interseção, é porque, de fato, turma, para você formar o tridimensional, eu tenho que colar as figuras planas uma com a outra. Então, se você perceber, ó, eu vou marcar de vermelho essa face aqui, ó. É essa face frontal. Beleza? Face frontal. Olha esse retângulo. Turminha, esse retângulo, ele possui essa aresta aqui, ó. Concorda? Só que quando você vai analisar o retângulo do lado dele, percebe que compartilha a mesma aresta. E isso vai acontecer porque eu só tenho que unir para começar a fechar o volume do meu poliedro. Então, você já começa a perceber que o tridimensional é a união de faces planas, né? de polígonos planos. Ele considerou 8 arestas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui. E, de fato, você sabe que esse segmento ele é menor do que o da altura. Quando você vai para a altura, você não tem 8. É aí que você tem que ter cuidado, porque quando você conta aqui 1, eu não conto ele de novo. Olha, ó, 2, 3, 4. Consideramos 4 arestas. E em relação aos vértices? Turminha, os vértices são os pontos de interseção de 3 ou mais arestas. Então, quando você pega como referência, por exemplo, esse aqui, ó, que ele está marcando, observe, ó, 1, 2, 3. Essa ponta não é o encontro desses três lados? É. Só que para facilitar, lembra sempre assim, ó, ponta, quina. E aí você não erra a visualização do seu vértice. Olha este exemplo, ó. Quantas faces, arestas e vértices o poliedro abaixo tem? Primeira coisa, bora enxergar quantos vértices a minha figura possui, perfeito? Então, automaticamente, eu vou visualizar isso aqui, ó, a ponta. Turminha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Perfeito? O que a gente vai enxergar agora? Faces. Só que, turma, lembra que face é a nossa figura plana. E não necessariamente é a mesma, porque eu posso ter faces planas diferentes, mas que quando unidas eu tenho ali um poliedro. Então, você vai perceber que nesse caso aqui, por exemplo, você concorda que a base da pirâmide é uma base o quê? Pentagonal. É um pentágono. Por que pentágono? Ó, 1,
2, 3, 4, 5. 5 lados. Então, eu tenho uma face pentagonal. Beleza? Uma. A gente já sabe aqui. Conta as laterais. Sobe a pirâmide. Nessa perspectiva de subir a pirâmide, turma, olha essa face aqui, ó. Isso aqui não é um triângulo? É. Só que para você fechar a sua figura, quantos triângulos eu precisei? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho uma face pentagonal mais 5 faces triangulares. Perfeito? Eu tenho essa característica aqui. Vou colocar mais embaixo para ficar. Certo? Faces. Perfeito. E em relação, turma, à aresta? Vamos lá, porque aqui a gente não pode confundir. Eu vou marcar de várias cores, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito? Tem que ter muito cuidado para você não contar de maneira repetida. Então, nós temos aqui, ó, arestas. Beleza? Se você não ficar atento, você conta repetido. É como se você contasse esse. Você pode fazer assim? Pode, se você dividir por 2 no final. Turminha, percebe que a todo momento a gente está falando em relação a poliedro. E você percebe que poliedro é uma reunião de um número finito de faces planas que formam uma figura tridimensional. Só que o poliedro, ele recebe uma classificação, perfeito? Só que a classificação, ela é em função do número de faces. Por exemplo, se você tem faces 4, mesmo que você não tenha faces iguais, não tem problema. 4 faces, 4 figuras planas que unidas geram aquele poliedro, é chamado de tetraedro. Ian, como que seria um tetraedro? Por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. Como assim? 1, 2, 3 e a de lá do fundo, 4. Isso é um tetraedro. É uma limitação de triângulos, beleza? Sendo que 1 é a base e, de fato, você tem 3 em relação à lateral. Pode aparecer o nome numa questão e você vai em função do número de faces, beleza? Tetraedro, pentaedro, hexaedro, heptaedro. O sufixo é sempre o mesmo, edro. Edro, que tem a ver com faces. O que muda é só a quantidade mesmo. Perfeito? Show de bola. Existem 2 tipos de poliedro. Só que assim, turma, de coração, o que cai em uma prova é apenas um. Mas aqui é para você saber a diferença, tá? Qual que cai em prova? O convexo. E eu vou te explicar o porquê. Os poliedros, eles são classificados como convexo e não convexo. Qual é a diferença? Olha as 2 figuras que estão aqui. Eu quero que você imagine aqueles pontos NMPQ
e do outro lado, NM e PQ. No caso de um poliedro convexo, uma vez que você marca 2 pontos, o segmento que sai de um ponto a outro, turminha, é sempre interno. Você pode marcar esses pontos em quaisquer faces que você quiser. Ah, eu quero na de cima e na do lado. Marca 2 pontos e liga. Você vai perceber que momento nenhum sai. Mas por que que isso é importante? Porque, por exemplo, uma questão ele poderia te pedir uma diagonal e em momento nenhum esse segmento ele sai. É muito diferente quando você vem para esse não convexo. Turma, como é que você faria isso numa questão? Não faria sentido você pegar essa face e conectar esse segmento. Para quê? Que criatividade? O cara vai pensar que um triângulo retângulo, uma situação, não vai cair dessa forma na geometria espacial. Aí seria uma questão de elaboração de geometria plana, tá? Uma percepção, um teorema de Pitágoras, por exemplo, coisa do tipo. Não cai. Então, o que você vai perceber é sempre um poliedro convexo. E isso é muito importante porque é o tipo de poliedro que permite calcular uma relação de Euler. E eu já vou te explicar o que é essa relação de Euler. É sempre poliedro convexo. Essa relação de Euler, turma, ela diz assim, ó, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Como assim? É muito claro a questão ela te pedir, falar assim, ó, qual é o número de arestas do poliedro tal, sabendo que o número de vértices e faces é igual a tanto. Sempre que ele te pedir, ele te fornecer vértice e face, pedir aresta, vértice e aresta, pedir face, face, aresta e pedir vértice, a gente sempre vai utilizar essa relação de Euler. Porque a relação de Euler é uma equação que diz o seguinte, ó, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Informação importante. Essa face, o número que você colocar aqui é sempre em relação a faces totais. Perfeito? Sempre em relação a faces totais. E tem que ter cuidado com uma coisa. Lembra que a aresta ela é comum a duas faces. Então, normalmente, a questão que pede relação de Euler, você vai precisar utilizar o que a gente chama de equação auxiliar, que é a equação da aresta. E diz assim, ó, Fn sobre 2. Ian, como assim? Esse F é o número de faces. Esse N que está aqui é o número de lados que a sua face possui. Muito cuidado. E por que eu divido por 2? Porque se você não faz isso, você está contando a aresta dobrada. Vamos observar esse exemplo aqui, ó. Eu quero que você perceba o seguinte. V mais F é igual a A mais 2. Bora verificar. Lembra que lá no início a gente contou? Então vamos fazer aqui, ó. Quantas faces nós temos? Lembra que a gente tem 2 faces, que é um quadrado, e 4 faces, que é um retângulo. Então, eu tenho 8 faces aqui. Porque o F que eu estou colocando é sempre em relação a faces totais. Quantos vértices nós temos? É só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, nós temos 8 vértices. Perfeito? E eu quero descobrir a quantidade de arestas que nós temos. Perfeito? Lembra que aquela questão a gente citou aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer isso aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Opa. 6. Perdão, tá, turma? Perdão. Ainda falei, a gente tem 2 e 4. Exatamente. Se você conta dessa forma, turma, vai ficar assim, ó. 8 mais 6 é igual a mais 2. 14 é igual a mais 2. A é igual a 12. Lá no início, o que a gente fez? Ó, não era aresta? 12. A gente contou. Essa relação ela acaba sendo válida. Agora, vamos supor que eu tivesse que calcular o número de vértices. Então, eu vou utilizar a equação auxiliar. Lembra que é Fn sobre 2. Eu tenho duas faces que é um quadrado. Cada quadrado tem 4 lados. Então, eu divido por 2. Só que, pensa comigo, a minha figura ela não é apenas o quadrado, ela tem um retângulo. Então, essa equação aqui é apenas para o quadrado. Eu vou para o retângulo. Eu tenho 4 retângulos, cada retângulo tem 4 lados e eu divido por 2. Corto, corto, dá 2. Olha o resultado. Corto, corto, 4. Corto 4 com 2, 2, vezes 4, 8. Eu cheguei no mesmo resultado. Aí, se a questão tivesse pedido o número de vértices, eu utilizaria, ó, V mais 6 é igual a 12 mais 2, porque V mais F é igual a mais 2. Tem gente que lembra dessa equação de Euler aqui como vamos fazer amor a 2, tá? Tem gente que lembra dessa forma. E aí você faria, ó, V mais 6 é igual a 14. Passa para o lado de lá, você vai perceber que V é igual a 8. Bora finalizar com uma questão que diz o seguinte, ó. Um poliedro convexo. E automaticamente, se eu sei que ele é convexo, é porque ele obedece à relação de Euler. Ele possui 4 faces hexagonais. Então, turma, a gente já consegue encontrar o número de arestas. E 4 faces triangulares. Então, ó, 4 faces hexagonais. 4 faces hexágono 6 lados. Divide por 2. Mais 4 faces triangulares. Cada triângulo tem 3 lados. 12. Mais corto 6. 18. Perfeito? Ele pergunta, o número de arestas a gente já encontrou. Só que qual é o número de vértices? Se o poliedro ele é convexo, a relação de Euler é válida. Então, V mais F é igual a A mais 2. Perfeito. Observe, vértice eu não tenho. E a face eu tenho. 4 mais 4, porque lembra que isso aqui é faces totais. Opa, 18 mais 2. V mais 8 é igual a 20. Eu passo esse 8 para lá subtraindo. V igual a 12. Então, a minha figura espacial, ela possui 12 vértices. É assim que cai uma questão de poliedro para você calcular. Não é o tipo de conteúdo que vai cair uma área, que vai cair um volume. Não, ainda não. Isso aí é para prisma, tá? Poliedro é relação de Euler. E é o primeiro entendimento que você tem com relação à figura espacial. Perfeito? Segue a gente lá no Instagram. Qualquer dúvida, manda lá, @professor Ian Ribeiro. Beleza? Fiquem com Deus e fui!